usuário de drogas e que chegou perto da morte depois de uma overdose. Ele visita as cidades, prega a palavra de Deus e nós vamos conversar agora com o José Antônio de Souza Filho. José, por gentileza, boa tarde, chega junto. Você tá bom, José? Muito bem, graças a Deus. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer todo meu. José, vamos direto ao assunto, que o nosso tempo é que nem coice de porco, é bem curto. Correto. Você era viciado em que tipo de droga? Bom, na minha época era drogas sintéticas, né? Dexamil, Preludim, Perventim e a maconha. Infelizmente eu passei por essa fase negra da minha vida, né? Perfeito. E eu tive realmente problemas muito graves mentais, né? Houve problemas nos meus neurônios. Perfeito. E fiquei internado no hospital de desequilibrados mentais, em 73, lá no Rio de Janeiro. Perfeito. E foi lá que eu senti o drama da morte. E naquela hora não havia ninguém para me dar uma assistência ou dialogar, porque é o tempo da ditadura. Um viciado em drogas naquela época era uma pessoa repudiada pela sociedade. É como se fosse um leproso na época de Jesus. Exatamente. Era repudiado. Repudiado. E quanto tempo você levou para abandonar as drogas? E de que forma você conseguiu? Correto. Bom, quando eu estava nesse hospital de desequilibrados mentais, eu comecei a sentir realmente uma necessidade de que alguém me entendesse. Só não cortando, mas já cortando. Você era uma pessoa normal. Sim, normal. Era normal. Aí com as drogas você passou a ser um desequilibrado mental, é isso? Houve uma fase, né, desse desequilíbrio, né? Por causa das drogas. Por causa das drogas. Perfeito. Eu era uma pessoa normal, trabalhava, estudava, tudo, né? Mas depois que eu me envolvi nas drogas, eu tive essa decadência, né? Perfeito. Então, o que me levou a me livrar das drogas foi através de uma experiência pessoal com a leitura da Bíblia. Perfeito. Eu estava sem diálogo com ninguém, então eu falei, então eu tenho que procurar uma fonte espiritual. E a fonte foi a palavra de Deus. Você se apoiou na palavra de Deus. Exatamente. Há uma passagem na Bíblia que Jesus diz assim: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, quando me vai pela fé e busca essa presença de Deus, De coração, Deus atende. A Bíblia diz assim: aquele que me busca, encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Missionário, nós temos uma coisa que todo o povo inteiro fala que as pessoas não são recuperadas. Elas são sim perante Deus, né? Perante Deus. Uma vez Jesus diz assim: quem comete o pecado é escravo do pecado, mas se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu conheço casos de pessoas que se recuperaram, né? Inclusive artistas, né? Perfeito. Pessoas do... Nós temos aí o Casagrande, que está sofrendo barbaridade para conseguir abandonar as drogas. É verdade. Está em clínica. Esse dia saiu na revista Época. Ele teve uma crise muito grave, né, de drogas. Você vê que ele era um atleta, tinha uma postura atlética, mas as drogas acabam com a pessoa. É verdade. Missionário, qual seria o seu recado para essa juventude que está nos assistindo, nessas 250 cidades que estamos entrando neste momento, para os pais? Como é que eles devem agir quando eles souberem que o filho está começando a se envolver no mundo das drogas, ou já está? Olha, o que eu sugiro para as famílias, para os jovens principalmente, é fazer uma reflexão e não ficar voltado à religiosidade também, porque a religião não leva ninguém a Deus. O que leva o homem a Deus é uma experiência pessoal. Perfeito. Com a palavra. Uma vez Jesus diz assim: quando tiveres que orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, e o Pai que está em secreto te ouvindo te recompensará. Então, o que eu sugiro é essa reflexão pessoal com Deus. Sim. E começar a frequentar alguma igreja próxima à sua casa, uma igreja que tem a Bíblia, e porque Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Perfeito. Então, se cada um tiver realmente esta integridade com a palavra, esta conexão com a palavra, o resultado vai ser satisfatório. Perfeito. Uma pergunta até um tanto quanto ridícula, vou lhe fazer. O senhor que passou pela experiência das drogas não recomenda a ninguém, né? Ah, não, as drogas é um passaporte para a morte, né? É verdade, é verdade. Eu agradeço muito a sua presença e espero que Deus continue acompanhando nessa sua caminhada de divulgar a palavra de Deus nas praças, sim, nas igrejas, para as famílias. Isso é muito importante porque nós não queremos mais ver os nossos jovens perecendo e morrendo no tráfico e nem no uso de drogas, né? É verdade. E eu agradeço então pelo espaço e que Deus possa abençoar todos os telespectadores, né? E que Deus possa ser glorificado através da sua santa palavra. Grande abraço. Muito obrigado. Deus continue te abençoando. Igualmente ao senhor. Ok? Ok. Gente, isto é a realidade da vida.